Mudando de assunto, agora vamos falar de um problema que atinge muitas mulheres, é a depressão pós-parto. A maternidade é o sonho da maioria das mulheres, só que infelizmente muitas não conseguem aproveitar essa alegria. São muitos os sintomas e um turbilhão de sensações provocados pelas alterações hormonais. A equipe da Josiane Souza explica pra gente. Há 1 ano e 3 meses, a Ana Beatriz tornou-se mãe. A chegada do filho Ravi era para ser um momento todo especial, mas não foi bem assim. Eu me sentia muito triste o tempo inteiro, eu não dormia, eu não comia, e aí aquilo tudo foi me deixando mais, assim, foi agravando mais ainda a depressão, só que eu não sabia que eu tinha depressão, eu achava que eu estava com baby blues, porque eu tinha pesquisado na internet, tinha visto que toda mãe se sentia daquele jeito. Somente depois de 5 meses do nascimento do filho, ela entendeu que precisava de ajuda psicológica para tratar uma depressão pós-parto. Procurei ajuda achando que eu estava doente, porque os sintomas mesmo que eu tinha era de como se eu estivesse doente, mas aí uma médica olhou para mim e ela falou, você está com depressão pós-parto. Eu demorei a entender, eu ainda fiquei uns 3 dias indo no hospital conversar com ela. E ela, você tá, não tem como, é assim mesmo, tem sintomas físicos mesmo, tal. Foi que eu fui entender. Ao contrário do que muita gente imagina, mais mulheres, assim como a Beatriz, vivenciam situações semelhantes, segundo dados de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. 1 a cada 4 mulheres sofrem com a depressão pós-parto, que pode durar muito além do que algumas semanas. De acordo com os especialistas, ela pode surgir até 2 anos após o nascimento do bebê. A Raíssa é psicóloga especialista no tratamento perinatal e explica que não existe uma causa única para a doença. Ela alerta que a depressão pós-parto é diferente do baby blues. O baby blues, ele acomete cerca de 80% das mulheres. Então, quase todas as mulheres no pós-parto vão passar por esse baby blues, que não é considerado um adoecimento, é apenas uma tristeza materna. É um estado de humor deprimido que aparece aí na primeira semana do pós-parto e dura no máximo 45 dias. Passou de 45 dias, é se observar, tentar procurar uma ajuda profissional, psicólogo e psiquiatra, porque aí você já precisa fechar um outro diagnóstico. O tratamento psicológico é fundamental para que a mãe e o filho não sejam tão prejudicados durante o desenvolvimento da criança. Uma mulher com depressão pós-parto, ela pode interferir diretamente, o adoecimento dela pode interferir diretamente no desenvolvimento infantil, tanto nessa vinculação mãe-bebê, quanto no desenvolvimento dessa criança. Então, vai ter um atraso nesse desenvolvimento da linguagem, o bebê vai falar um pouco mais tarde. Na motricidade fina e grossa, o bebê ele vai aprender a caminhar com um pouco mais de tempo do que os bebês que têm uma mãe saudável. Um atraso no desenvolvimento também da cognição, do desenvolvimento pessoal dele, emocional, dos seus sentimentos e no desenvolvimento social também, da interação social que ele tem. Depois de meses em tratamento, hoje a Ana diz que procurar ajuda foi a melhor escolha para ela e para o Ravi, que está cada dia mais saudável. Tô ótima. Já consigo até me arrumar, já consigo, assim, tem uma rede de apoio boa, me ajuda, já saio com meu esposo, tem assim, sabe, assim, o nosso tempo, tem o tempo com o bebê, tá tudo, parece que tudo tá no lugar agora. E a gente segue falando sobre depressão pós-parto aqui no estúdio com o Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, que está sempre com a gente aqui às segundas-feiras. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria que o senhor começasse já explicando mais, diferenciando a depressão pós-parto desse baby blues. Esse baby blues ou blues puerperal, tá? É aquela tristeza materna. É algo que é comum acontecer. Cerca de 50% das gestantes elas vão experimentar essa sensação de tristeza, de desânimo, um choro fácil, uma certa irritabilidade. Isso pode aparecer ali por volta do 2º, 3º dia, geralmente fica ali até o 5º dia, 7º dia, mas pode durar até 2 semanas.
Por que ela passa por isso? Por conta da variação hormonal. Depois que o bebê nasce, a mulher tem uma queda abrupta de hormônios, progesterona e estrógeno, principalmente pela queda do estrógeno, que tem uma relação com serotonina. Isso causa esse desconforto, esse mal-estar, essa tristeza na paciente. Mas dura no máximo até 2 semanas. 2 semanas, Isso. O que é diferente da depressão pós-parto. Exatamente. Já a depressão pós-parto, a gente vai ter esse quadro a partir aí das 2 semanas, por isso que tem que ficar atento, né? Persistiu essa tristeza, choro, irritabilidade, está comprometendo ali o afeto com o bebê, passou ali de 2 semanas, ficar atento porque pode ser um quadro de depressão pós-parto. Agora, quando a gente fala de depressão pós-parto, realmente tem um tempo ou ela pode tornar aí esse problema permanente, sendo de fato uma depressão? Felipe, tem uma variação, tá? A gente precisa ter alguns cuidados e também observar alguns fatores de risco, tá certo? Mulheres que apresentam o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, algum tipo de alteração de comportamento, sintomas depressivos, uma certa irritabilidade no período ali próximo da menstruação. Essas mulheres, elas terão maior probabilidade de desenvolver a depressão na gestação e, consequentemente, a depressão pós-parto. É importante também observar que às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue acompanhar direitinho, não é diagnosticada a depressão durante a gestação, tá? Então é importante observar a alteração de comportamento na mulher, se tem tristeza, se tem choro fácil, se tem essa labilidade emocional, se tem alteração no sono, alteração no apetite, se vai impactar o dia a dia dela, porque às vezes pode ser algo discreto, há uma resistência em procurar um profissional, às vezes aquele sintoma é um sintoma leve, tá? E às vezes aquilo vai continuando ali até no período do parto. Então é importante essa avaliação para ver se realmente ali não era uma continuação de uma depressão durante a gestação. Agora, como tratar? Provavelmente é diferente, não é isso? O baby blues para a depressão pós-parto, o tratamento deve ser diferente, né? Isso, o baby blues, ele não requer tratamento específico, tá? Ele vai desaparecer ali por conta própria, é importante um suporte social, um apoio do parceiro, da família, as pessoas ali próximas, tá? Dando aquele apoio, aquele suporte. Isso vai passar. A depressão pós-parto não, é diferente, requer um tratamento diferenciado, tá? Que em quadros leves pode ser com a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, mas na maior parte dos quadros haverá necessidade de uma intervenção medicamentosa, o uso da medicação. Claro também que a gente recomenda medicação, psicoterapia, né? Várias abordagens aí para favorecer aquela melhora mais rápida da paciente. E é importante também a gente falar que existem medicamentos que a gente tem experiência que são seguros, tanto durante a gestação quanto na amamentação, tá? Que às vezes a mãe fica com aquela resistência, a família, de poder amamentar. Existem medicamentos seguros, claro, você conversa direitinho com o seu profissional, com o seu obstetra, com o seu psiquiatra, para lhe orientar a melhor opção. Agora, qual é a repercussão disso tudo para o bebê? Não é isso? Porque tenho certeza que esse afeto entre mãe e filho ele é super importante nesse momento inicial da vida dele. Como é essa repercussão? Com certeza, Felipe, é um grande comprometimento no vínculo afetivo, né? Já começa ali porque a mãe, ela deixa de amamentar, ela não consegue amamentar seu filho. Então já perde aquele vínculo, tá? Pode ter problemas com relação à questão de problemas de atenção, de linguagem na criança, na sua evolução, o seu desenvolvimento socioemocional, tá? Pode gerar problemas também para a família, para o esposo, se a mulher já tiver um filho mais velho, né? Ela pode deixar de dar atenção também àquele filho, ele passa a assumir também uma responsabilidade mais precoce para ajudar a cuidar do bebê. Então há todo um impacto na família. Pois é uma situação que deve ser muito difícil, muito complicada. E os familiares precisam entender, precisam acolher o bebê e também a mãe para que isso seja minimizado, não é isso? Qual é o papel dos companheiros, da família em geral? Isso é um papel de estar acolhendo, de estar dando aquele suporte, de estar ali naquele momento afetivo, tá? É uma pessoa ali próxima mesmo, um familiar, um parceiro, uma avó, uma tia, alguém de confiança, ou até no caso também, se for o necessário, chamar alguém de fora para poder dar esse suporte, para ajudar no cuidado com o bebê. Quais são os serviços públicos que podem ser procurados para uma mulher
com uma mulher com depressão pós-parto? Existem os ambulatórios de psiquiatria, existe os centros de atenção psicossocial, tá? Existe um ambulatório também do Hospital Aurelino de Abreu, que podem prestar esse suporte a esse tipo de paciente. A medicação, doutor, ela é diferente da depressão, da outra depressão, das demais depressões, porque o que acontece? Ela precisa amamentar, então tem essa diferença ou não? Felipe, a medicação ela é semelhante, porém existem medicações que a gente tem experiência, tá? E aquela paciente vai conseguir ali amamentar sem nenhum problema. Claro que a gente tem que avaliar a questão do risco-benefício, dependendo do grau da depressão, se é uma depressão simples ou se é uma depressão bipolar que requer outros medicamentos associados. E a gente vai colocar na balança para ver risco, benefício, se realmente tem condição de continuar amamentando. Mas, a maioria dos quadros, a gente consegue sim conduzir com segurança esse tratamento da paciente e ela pode sim amamentar seu filho. Muito obrigado, então, pelas informações. Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, está sempre aqui conosco, toda segunda-feira, no nosso quadro O que eu faço, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Felipe. Desejo a todos uma semana de saúde e paz. Amém, que assim seja, doutor. Vamos